Olá, meu nome é Vinícius Xavier, eu sou doutor em psicologia, professor universitário e há mais de 15 anos psicólogo com atuação focada em comportamentos humanos complexos. Dependência química, condutas adictivas, transtornos de ansiedade, personalidade, humor, dentre outros. Esse aqui é o Independência Cast, um podcast que busca mergulhar a fundo no universo das dependências. Então meu convite é, vem comigo. Mas não se preocupe, será um trajeto leve, informativo e acima de tudo acessível. O nosso papo é para todo mundo, seja você alguém que quer entender mais sobre o assunto ou um profissional de saúde que lida com essas questões no dia a dia. A ideia é abrir espaço para conversas sinceras e cheias de conteúdo, sempre com aquele toque que faz a diferença. E para nossa conversa leve e sincera de hoje, novamente tenho a presença da jornalista Tatiana Cardoso, que me ajuda aqui a não ser tão técnico professoral como vocês já devem ter percebido. Recebo também um paciente com uma história super bacana de superação, que inclusive me motiva a continuar o meu trabalho. O Wesley. É Wesley Nunes Ferreira, 45 anos, que está sóbrio há mais de 10 anos, pessoal. Isso mesmo, um exemplo mais do que positivo. Ele é caminhoneiro, que é uma profissão que eu admiro muito e tinha um sonho também, por isso que eu sou motociclista, pego a estrada. Casado há mais de 20 anos e pai de 2 filhas, uma de 22 anos e outra de 19. Mesmo com a sua rotina pesada de estrada, arrumou um tempinho para nós. Não sai daí não, que essa história é muito boa e eu tenho certeza que você vai se interessar. Seja bem-vindo, Wesley. É um prazer te ter aqui. Obrigado. Bem-vindo. Obrigado. Wesley, o que eu queria assim que você começasse a falar? Realmente do começo. Como é que foi seu início? Lá atrás, o que você começou a usar? Como foi isso? E hoje, como que você vê o porquê disso? De brincadeira, alguma falta? Foi no início, como que eu digo? Foi curiosidade, né? Você tinha quantos anos? Eu tinha 14 para 15 anos. Uhum. Tinha curiosidade, vi os amigos falando sobre aquilo. Aí eu comecei na maconha, né? E por curiosidade fui entrando. E durante boa parte da vida foi dependência mesmo. Os 5 primeiros anos foram meio que de curtição mesmo. Wesley, eu percebo o seguinte, que experimentar, muita gente experimenta muitas substâncias, Isso. mas não é todo mundo que se torna dependente. O que você acha que na sua história fez com que você continuasse e viesse a desenvolver dependência? Talvez a busca de algo que me faltava. Você entendeu? Tipo assim, eu sempre fui um rapaz tímido. Nunca fui assim de arrumar muita namorada, não. E aí as pessoas falavam assim, não, você fuma maconha que te dá coragem. Precisa se soltar, usa alguma coisa. Isso, usa alguma coisa, precisa se soltar. Mentira. Mentira. Nada disso. Foi pior. Entendi. E aí aquilo era uma sensação de prazer que foi substituindo outras coisas, que foi entrando na minha vida e eu fui gostando daquilo. Entendi. Tem muitos conhecidos meus que, igual você falou, experimentou, mas não gostou. Eu, diferente, eu experimentei E continuou. e continuei Entendi. por vários anos em cima Entendi. disso daí, Perfeito. sabe? E quando é que você percebeu assim que eu tenho um problema com isso? Eu já estava com mais de 10 anos de uso. Aí é que você começou Aí a perceber que eu tenho um problema com isso. Que tudo na minha vida girava em torno da droga. Tudo que eu ia fazer tinha que ter droga. Se não tivesse, eu não ia. Não tinha graça. Sabe? Entendi. Ou você E aí, precisava dela também pra dar Eu coragem? precisava também porque o organismo já pedia. Entendi. Certo? Então a dependência se passou, ela foi tão constante que o organismo pedia Você ficou o só na uso da maconha? substância. Não. Você evoluiu pra outros. Evoluí.
da maconha, passei para as drogas químicas. Exatamente. Certo? Exatamente. E aí foi o fundo do poço. Me fala uma Ali. coisa. Quando foi que você disse assim, eu preciso de ajuda? Ou você nunca disse eu preciso de ajuda? Eu disse. Foi... Tava com quase 20 anos já de uso. Minha família já estava toda desmanchada. E eu não conseguia mais, eu não sentia mais prazer em usar droga. Então, era para aliviar sofrimento. Era para aliviar o sofrimento. Então, a partir daquele dia, eu vi que eu precisava de ajuda. Me fala uma coisa, isso vai servir muito para muita gente entender. Chega um momento na vida em que o uso da substância não gera mais prazer, é uma necessidade. Isso. É o que você disse, eu não estava usando mais para ter acesso ao prazer, para me relaxar. Eu estava usando porque o meu corpo pedia aquilo. Isso. É nessa hora que o dependente químico sofre? É nessa hora. Porque é tão desgastante o pós-uso que eu acho que dói lá dentro, sabe? Entendi. Aí você pensa assim, pra que eu fui fazer isso? De novo. Arrependimento. Sabe? Às vezes, nesse momento, pode acontecer besteira. Eu sei do que você Certo? tá falando. Pode acontecer que a pessoa queira tirar a própria vida. Me fala uma coisa, Wesley. Quando que aconteceu essa virada de chave e você disse assim, eu preciso agora me tratar? Isso aconteceu em 2013. Dia 6 de maio de 2013. Eu levantei no dia 6 de maio de manhã e isso as noites anteriores eu já tinha feito bastante coisa. Eu já tinha roubado dentro de casa, já tinha pegado os mantimentos da minha família, já tinha vendido. E... Pode dar uma respirada, Emocionante. tomar água. Muito emocionante. Aqui, ó. Doutor, você levantou uma questão interessante, né, que o Wesley também falou, de quando o uso da substância química passa, não sei se é uma passagem ou uma evolução, daquela parte do prazer, tô usando para relaxar, para me divertir, a realmente o corpo precisa daquilo, né? Seria... Isso acontece com todo mundo? Porque eu, particularmente, eu nunca tinha visto as coisas por esse lado e nem escutado também ninguém falar dessa forma, né? É importante falar sobre isso, Tatiana, porque eu vou usar um termo técnico aqui e depois a gente faz de uma forma mais coloquial. Existe um processo que se chama reforço positivo. O que é o reforço positivo? É você emitir um comportamento com o objetivo de ter acesso ao prazer que ele proporciona. Todo mundo começa usando substância assim, para ter acesso ao efeito que ela proporciona. É o que o Wesley falou. Eu era muito tímido, aquela substância me relaxava, eu ficava bem. Ele estava em busca desse relaxamento, dessa satisfação do que a substância trazia. Com o uso continuado, o seu corpo começa a mudar e depender daquela substância. Por isso que o nome é dependência. Depender daquela substância. E a partir desse momento, na ausência dela, você vai sentir sintomas físicos, emocionais, que não são agradáveis, porque o seu corpo está buscando aquela substância. É a mesma coisa de alguém que, quando não toma café, a cabeça dói, o humor muda, ela começa a ficar mais sonolenta. Só que com uma substância química, com uma droga de abuso, as intensidades da chamada abstinência são muito maiores. Então a pessoa passa a usar substância não mais para ter acesso ao prazer, mas para não sentir a dor da falta. E aí ela está operando sobre um processo técnico que a gente chama de reforço negativo. Então você primeiro entra em contato para a obtenção de prazer e quando a dependência se instala, você continua usando para não experimentar dor. É aí que o dependente químico sofre, como Wesley falou, porque você passa a fazer coisas que não são agradáveis, que te prejudicam,
que fere seus valores essenciais. Quem não queria mentir, passa a mentir. É como ele falou, chega até a roubar, Sim. começa a fazer coisas que em uma situação habitual a pessoa não faria. Então é por isso que a dependência química é uma doença muito severa e que maltrata todos aqueles que estão de fora. Mas muito é dito sobre isso em vários lugares, em literatura técnica, tem história dessa maneira em todos os lugares. O grande foco do Wesley aqui é a superação dele, porque não é fácil uma trajetória de sobriedade. E dar foco nisso é muito importante. Ele tem, inclusive, a data. Sim. 6 de maio de 2003. É isso mesmo? Isso mesmo. E 6 de contando, maio de 2003. Contando os dias. E a partir de 6 de maio, vem cá. Eu conheço a sua trajetória porque eu te acompanhei. Eu e a doutora Naruana, minha esposa, acompanhamos você. Mas o público não conhece. Você precisou ser internado, não foi? Precisei. Conta pra nós como é que é o período de internação. É um spa, é tranquilo ou não? A gente que coloca dificuldade no caso da internação. Por quê? Quando você chega no lugar, você se vê preso ali dentro. Você não pode sair dali. Tem regra rígida. Tem regra. Como tudo na vida tem regra. E na clínica não é diferente. Então você está acostumado naquela vida desregrada. É certo? importante você falar isso. A qualquer momento você ia e vinha, mas refém da droga. Não tinha limite porque nem você rotina, não tinha, né? você não tinha, como que eu vou dizer? Ninguém te segurava, a não ser a droga. Entendi. Certo, eu já passei em locais de ficar o dia todo esperando a pessoa levar a droga pra mim. O dia todo. No dia 24 de dezembro, sentado no banco de uma praça, esperando, minha família em casa, esperando, e eu sentado no banco da praça, esperando aquela pessoa me levar a droga. Sabe? Então, hoje eu vejo isso como como que eu pude me submeter àquilo. O porquê daquilo. Sabe? Então, aí voltando pra clínica, no começo é difícil. Não vou falar pra vocês que foi fácil, que não foi não. Ali tinha gente que eu não conhecia. Conviver com certo? estranhos. Conviver com pessoas diferentes. Cheio de normas e aquilo tudo. Me lembro até um dia de uma fala sua, que a gente estava tendo uma aula, e eu meio que rebelde, e o senhor explicando e tal, e eu falei assim, não dá nada. O senhor parou a aula. E falou assim, como que não dá nada? Olha onde você tá. Não tem como não dar nada. Tudo na vida vai dar alguma coisa. As escolhas de vocês trouxeram vocês aqui nesse momento. Então não existe essa palavra, não dá nada. Não. Sempre tem uma consequência. Sempre tem uma consequência. E você? Tudo na vida tem. Você ficou lá na clínica quanto tempo? Fiquei na clínica 9 meses. 9 meses. 9 meses. Eu entrei com esse propósito. De ficar os 9 meses. Eu já tinha passado por outras internações. Ficado 4 meses, ficado 5 dias. Sabe? E toda vez foi você que Toda quis? vez, não. Gente, me Não, interna não, ou não. o pessoal que... Nas outras vezes eu fui mais por conta da família. Pedi, vai, um pouco Vamos eu queria. tentar. Um pouco eu queria, mas não totalmente. Entendi. Nessa de 9 meses você Nessa quis. de 9 meses eu quis ir, porque eu não aguentava mais. E foi a última vez. Foi a última vez, a última internação, Perfeito. sabe? Wesley, tudo bem. Um tratamento como esse é muito difícil. Isso, Em uma entrevista do Fábio Assunção, inclusive, ele diz: é como atravessar um deserto. isso. Mas você venceu. Psicoterapia, você também tomou medicação por muito tempo. Você toma ainda ou não? Não, a medicação já parei há muitos anos. Mas tomou tomei medicação, submeteu ao programa e saiu. Isso. Conta pra nós como é que foi a reorganização da vida
pós-internação? Como é que foi voltar para o mundo? Rapaz, foi gratificante. Foi... Não ficou com medo? Não, assim, Não. no início dá aquela coisinha assim, mas eu tava firme naquele propósito que eu queria. Bem confiante. Bem confiante, Ah, isso é sabe? importante. Vi olhares de desconfiança, Uhum. de não acreditar, de pessoas que tinham conhecimento, vi medo. Esse medo foi da família, sabe? A família ficou insegura, Isso. com medo. Eu vi o medo nas meninas, Nas suas Das suas filhas. filhas. vi o medo da minha esposa, mas eu tinha que entender essa situação delas. Eu quero só fazer um comentário em cima do que você está falando, que para o público vai ser muito importante. Muitas pessoas acabam não compreendendo isso. Que a família, de certa forma, ela tem eu chamo isso de licença para desconfiança. Isso. Porque foram tantas recaídas ao longo dos anos que para a família entender que você realmente mudou a forma de pensar, a sua conduta e comportamento, e que agora você está orientado para o propósito de sobriedade, é difícil. Porque é você que está experimentando isso. Mas na prática eles ainda não vivenciaram essa situação. Então a confiança para a família, ela vem com o tempo. Isso. Mas muitos dependentes químicos não têm essa maturidade que você acabou de dizer aqui. Elas tinham direito de sentir isso. Elas ainda não estavam sabendo de como eu estava realmente no meu propósito. Então isso é importante. Foi difícil, mas você foi seguindo. Fui seguindo. Foi difícil. Eu entendi aquela situação delas, né? Os outros parentes, os outros familiares, eu não tinha aquela convivência diária que eu tenho com a minha família, Sim, que você morava né? com Que eu ele. moro com eles. Então eu tinha que entender aquela situação. E tinha que aceitar aquela desconfiança. E essa desconfiança, ela vem até hoje. Lógico que hoje ela é bem menor, sabe? Mas às vezes eu saio para uma viagem, eu vejo a insegurança nas meninas. Você trabalha na estrada. Trabalho né? na estrada, então tem a insegurança da viagem em si e tem a insegurança do uso de droga. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Wesley, que ela é muito importante. Por que você quis mudar? Por que e por quem? Por quem? Por mim. Sabe? Por não querer mais viver naquela situação. Né? Depois pela minha família. E porque, como o senhor disse no início, devido à dependência, eu fiz muita coisa que feriu meus princípios, né? Então, aquilo não me agradava mais. Wesley, as coisas, nós estamos falando aqui de sobriedade, nós estamos falando aqui de uma caminhada que é de sucesso, é inspiradora para muita gente, mas as coisas não são sempre fáceis. Há momentos em que as coisas são mais difíceis. Experimentar emoções, pensamentos invasivos que vêm, uma situação oportuna para uma recaída. Como é que você se protege nessa situação? Qual é a sua receita para dizer, não, isso eu não vou fazer? O tempo de sobriedade ajuda não, ele pode-se dizer, metade. E aí você fica lembrando, nossa, Que já eu fico tenho 10 lembrando, anos, meu tantos Deus, anos não já vou, que eu tô né? assim, Não vou. por que eu vou jogar isso no ralo Isso, agora? Não pesa, tem né? necessidade. Nunca resolveu nenhum problema, Boa, consciência. sabe? Nunca me levou à resolução de algo que às vezes eu estivesse passando ali por alguma dificuldade. Não resolveu. Aí se eu vou voltar para aquilo que eu tava, se lá tava dando tudo errado, saber qual a sensação eu já sei, né? Sei o pós e não é agradável. Então isso aí
fortalece bastante, Perfeito. sabe? Me manter sóbrio hoje é fácil. Agora, se eu recair, aí eu não sei o que pode acontecer, sabe? Mas eu não tenho intenção nenhuma de voltar para aquela vida que eu vivia. Não tenho felicidade nenhuma lá. É uma ilusão, certo? Felicidade eu tenho hoje. Alegria de viver eu tenho hoje. Quando eu proporciono algo para minha família, que naquela época eu não proporcionava. Por quê? Porque tudo que eu tinha ia para as drogas, nada para eles. Porque, querendo ou não, eu sou o provedor da casa. Sim. Eu sou um pai de família. Então eu tenho que zelar por elas. E não só, acho que esse lado financeiro, mas tudo que você tinha ia para as drogas, né? Mas inclusive você, né? Você Isso. não tava lá, né? Não, pra eu não sua tava. família, você Não. tava pra droga também. Só tava para as drogas. Você Eu não não tava tava aí. lá. Eu nunca tava lá. Elas nunca podiam contar comigo. Quantas vezes nós vem em Goiânia passear e no caminho eu tinha que parar pra fumar maconha. Olha que desgrama, e as meninas pequenas dentro do carro. Olha que porcaria. E Nossa, nesse processo seu de sobriedade, eu queria saber se teve algum dia, assim, eu acredito que lá no início, né, mas não sei, você que vai falar melhor, que você acordou e pensou, nossa, eu não tô com tanta vontade mais, ou teve um dia que você, já tem 2 dias que eu não penso nisso, já tem tanto tempo que eu não penso nisso. Porque eu fico imaginando que para um dependente químico é o tempo todo ele pensando, na verdade, sonhando com a substância. em usar, em querer aquele efeito, né? Isso. Teve algum momento assim que você lembra que teve um clique assim que você, nossa, hoje eu tô bem. Você lembra desse dia? Teve. Eu tava internado ainda. Tinha quanto Tava. tempo? Como é que foi? Já tinha quase 90 dias de internação já. A medicação me ajudou muito, lógico. Né? Tem gente que é reversa a medicação, que não quer, mas eu aceitei aquela situação minha porque eu estava doente. E eu fui ocupando a minha mente com outras coisas que quando eu me lembrava daquele uso de droga, você tinha se passado ali 2, 3, 4 dias Nossa, da última lembrança, Ótimo. sabe? Então, você vê que ali eu fui vendo que estava dando certo. Eu tô no caminho certo. ficava mais animado, né? Você ficava mais animado. O período em si, ele é longo, né? Dentro da clínica, quando você entra, Nossa. né? 9 meses não é... Mas eu tive minhas estratégias para poder diminuir esse pensamento de tempo. Porque você pensar assim, 9 meses. Ah, não, 9 meses é muito. Então troca por dia. Tá, 270 dias. Nossa, piorou. Aí ficou mais longe ainda. Aí um dia eu tava sentado assim, olhando, à noitezinha, e tava lua cheia. Certo. Essa 9 lua. Diminuiu. Esse 9 lua vai dar certo. Vai dar certo. Que bom. Aí foi onde eu pensei, cada lua cheia é uma lua a menos que eu fico aqui dentro. Aí, na verdade, você tava É o tratamento a mais. lua, né? Isso, acabava a lua cheia e logo Isso. vem outro. Só que com o decorrer do tempo, aquela ansiedade, aquela agonia de que tudo terminasse foi passando. O efeito, Eu né? tenho que me esperar o meu tempo, eu tenho que esperar o tempo que eu me propus a fazer. Wesley, agora, o que é que você teve que mudar aqui fora para sua vida em sobriedade funcionar? Primeira coisa foi a mentira. Foi parar de mentir. Pronto. Isso aí é o primeiro passo. Perfeito. Da recuperação do dependente, o primeiro passo que ele tem que tomar é deixar a mentira de lado. Esquece. Não existe esse negócio de mentira mais. Você mentia para adquirir droga. Você não usa mais, então para que continuar mentindo?
E você mentia pra você mesmo também? Mentia. Contava mentira pra mim. Pra aliviar, justificar o injustificável. Sim. Né? O que mais teve que mudar? Amizades permaneceram as mesmas? Não, as amizades mudaram bastante. Eu não sei se Não, amigos não influenciavam você ou se era um uso mais sozinho, mas teve que mudar a amizade? Tive que mudar algumas amizades, eu tive que me afastar. Uhum. Não é que eu deixei de ser amigo deles, eu me afastei. Reencontrei um dia e falou assim, vai lá em casa. Eu falei, fazer o quê? O dia que nós encontramos na rua, esse dia mesmo. Mas eu não vou lá não. Você continua usando, eu não vou lá não. Uhum. Eu não vou dar brecha não. E com o tempo... tinha que dizer isso pra ele. Tive que dizer isso pra ele. Uhum. E com o tempo, as coisas vão acontecendo naturalmente. Você vai se afastar, não é que você vai desfazer da pessoa, falar, você não pode fazer isso, você não pode ser assim, não é isso. Se a pessoa quiser, ela vai te procurar. Agora, se a pessoa não quiser, então você tem que se afastar, você tem que deixar. Não te convém mais. O trabalho foi importante pra você? O trabalho também foi muito importante. Na manutenção da sobriedade? Muito importante. Sua relação com o trabalho teve que mudar nessa etapa da sobriedade? Ou não interferia nada? No seu uso, o trabalho era o mesmo, depois do uso era o mesmo, ou teve que mudar a relação com o trabalho? Não é que não deixou de mudar, porque durante o uso, eu sempre trabalhei, mas durante o uso acontecia o quê? Às vezes eu faltava de serviço, matava de serviço, não ia. E você sempre foi caminhoneiro? Não. Não, eu já fiz de tudo um pouco. Mas caminhoneiro eu vinha cedo uns 15 anos pra cá. Né? Eu considero a profissão de caminhoneiro como uma profissão de risco. Como é que você dribla isso? Hoje eu procuro não ficar muito fora de casa, não. Uhum. É realmente uma profissão de risco? É uma profissão de risco. Uhum. Por que vocês falam pela solidão, pela Os facilidade? maiores pontos de tráfego do Brasil são os postos de gasolina. Positivo. Os maiores Ali pontos tem. de tráfego do Brasil são os postos de gasolina. Esses da estrada. Facilidade. Entendi. Facilidade de encontrar. Você não Você precisava ficar na praça ali o dia inteiro esperando alguém, né? Você não fica sem dinheiro fácil. Caminhoneiro não fica sem dinheiro fácil. Entendi. Muito difícil. E tem o acesso da droga, tem o uso ali que você tá sozinho. Tem ninguém né? pra te julgar? Tem ninguém pra te julgar, tá só você ali dentro. Então eu procuro não ficar muito fora de casa, não. Não é que eu não fico, não. Você se cuida. Mas eu me cuido. Procuro, vamos supor, se eu tiver uma viagem longa, eu consigo fazer ela ida e volta? Consigo. Então eu saio 1h da manhã. Pra fazer ela ida e voltar, mesmo que eu chegue em casa 1h da manhã de novo. Mas para não ter que dormir para lá. Seu ambiente seguro é a sua casa. Isso. Que bom. Uma terceira pergunta sobre isso, sobre manutenção de sobriedade. As relações afetivas, amorosas, são importantes? Muito. Pode-se dizer aí 60% do seu tratamento. 40% de você e 60% da relação Coisa importante, hein? afetiva. Se você for casado, se você tiver sua família ainda, procure restaurar. Se você não for casado, procure buscar a proximidade dos seus familiares. Por que é que eu falo isso, Wesley e Tatiana? Porque eu acredito que existe um tripé importante de manutenção de sobriedade. Primeiro, a consciência de que isso é uma doença, consciência de que você precisa reorganizar toda a sua vida. É isso que o Wesley está contando para nós. Amor, consciência, amor, que são as relações que você tem, as pessoas que são importantes, o porquê e por quem eu não vou também usar, não vou também recair. Às vezes você está tão fragilizado que você fala o seguinte: é pela minha filha, é pela minha esposa, é pela minha mãe, eu não vou fazer isso. Então amor é importante e trabalho. Trabalho. Se você tem um papel produtivo na sociedade,
se você tem responsabilidades, se você tem compromisso com o outro, se você vê importância no seu trabalho, na sua carreira, no que você faz, isso também é um pilar de sobriedade. Então, consciência, amor e trabalho, que é sobre o que o Wesley está falando hoje aqui para nós. Isso aí é muito importante. Se você segue essa trilha, ela é preditiva de sucesso. Isso. Wesley, a sua história ela é uma história que o meu desejo é que ela inspire muita gente. Então, você falou aqui das dificuldades, mas vamos falar um pouco de qual é, então, hoje, a vida que você conduz e por que vale a pena estar sóbrio, então, para você? Hoje eu tenho um nome a zelar. Sou um profissional reconhecido. Tenho credibilidade. Tenho confiança das pessoas que me cercam. Uma fala minha hoje tem valor. Bonito isso que você está falando. Entendeu? Então hoje a minha palavra, ela pesa. E isso é muito importante para mim. Você tem reputação. Isso, tenho reputação. E credibilidade. Isso. Então isso aí me incentiva muito, sabe? Tá onde eu tô hoje. Não querer aquela vida antiga de volta. Então isso aí cada dia me fortalece mais. Sabe? Viver a situação que eu tô vivendo hoje, ela não tem preço. Não tem... Hoje eu entro em qualquer lugar de cabeça erguida. Hoje nós conversamos olhando no olho. Antes não. Sabe? Por que antes não era assim? Porque muita gente sente isso. Isso, porque lá no fundo da gente mesmo, lá no fundo, a gente sabe que tá fazendo algo errado. Entendeu? Lá no seu fundinho, só você e você mesmo. Você sabe que aquilo que você tá fazendo tá errado. Então você não tem coragem de olhar no olho da pessoa. E diferente de quando a gente tá sóbrio. Hoje eu converso olhando no olho de qualquer pessoa. Maravilha. Certo? Então hoje... E isso é muito valoroso. Hoje eu vejo um olhar de alegria no olhar de um familiar meu. Perfeito. Não vou dizer da minha família que eu tô convivendo todos os dias, não, que isso é recíproco. Isso eu vejo todos os dias. Mas de um parente, de uma avó, de uma mãe, de um primo. Você é uma referência de sucesso hoje para eles? Sou. Eu me considero. Considero, sim. Sabe? Porque todos eles viram tudo que eu passei. Grande parte não, né? Muitas coisas não. As pessoas não conseguiam ver não, né? Que era mais... Mas o sofrimento, vamos dizer assim, o sofrimento da minha esposa, o sofrimento da minha mãe, da minha avó, que sempre são os que estão mais próximos ali, né? Me fala uma coisa. Você é um homem reservado, como você disse, você é mais tímido. Por que é que você aceitou esse convite para falar da sua história aqui de uma forma tão aberta e tão bonita? Eu acho que até para incentivar outras pessoas, sabe? Porque ver alguém nesse sofrimento é doloroso, é difícil, é doído. Por quê? Porque eu já tive do lado de lá também, sabe? Então talvez isso possa incentivar outras pessoas a não desistir. Fácil não vai ser. Perfeito. Não vai ser. Se alguém falar pra você assim, vai ser fácil e tal, não é. Não é. Não é fácil. Tudo tem um processo, tem um tempo. Como tudo na vida tem um tempo. E para aquela pessoa que vai assistir esse episódio, que vai ouvir esse episódio e que está indecisa sobre fazer ou não fazer tratamento, o que você aconselharia? Se a pessoa está indecisa em fazer ou não,
é porque ela tá precisando de ajuda, já. Eu falo para essa pessoa, você não vai se arrepender se você procurar ajuda. Isso eu te garanto. Fácil não vai ser. Mas de uma coisa você pode ter certeza. Você vai conseguir se recuperar. Se você seguir o tratamento, a risca, seguir aquilo que você é orientado a fazer, você vai se recuperar. Agora, se ficar na rebeldia, aquelas outras coisas, eu consigo, eu mando, eu paro, não vai dar certo. Não vai dar certo. Nunca deu certo. Pra nenhum. Pra ninguém que eu conheço. E pra gente finalizar aqui, Wesley, o que você falaria, né, para aquela pessoa que tá assim no fundo do poço hoje e que tá escutando, né, e que não tá vendo saída, porque você já foi lá no fundo do poço, né? Você já esteve lá, né? Visitou o lugar. Já. O que você falaria para essa pessoa hoje? Eu sou religioso também. Busque a presença de Deus, sabe? Maravilha. Converse com Ele. Ótimo. Ele vai colocar a pessoa na sua vida que vai te mostrar uma saída. Não é que Deus vai te pegar lá dentro do buraco e te puxar para cima, não. Não é isso. Mas Ele vai através de pessoas que vão até você e que vai te ajudar naquele momento. Mas para isso você tem que se entregar. Você tem que se doar, admitir que aquilo que você tá vivendo tá te matando. Aquilo é uma doença. Você precisa de ajuda. Você tem que admitir. O dia que você admitir, você pode ter certeza que 30% da sua recuperação foi ganha ali, na admissão que você é um dependente. Muito importante. É isso, sabe? Wesley, você deu um grande presente para nós, contando a sua história, trazendo a sua experiência, falando das dificuldades, mas do quanto é possível. Falando da sua jornada diária. Muita gente convive com uma hipertensão, muita gente convive com uma diabetes, muita gente convive com outras doenças crônicas. Você convive com a dependência química, porque é uma doença incurável. Isso. E que, se não se tomar cuidado, ela volta. Portanto, é importante que você tenha essa consciência. Você, que eu falo, é o público, porque você já tem. Então você nos dá um presente, você nos brinda com essa história maravilhosa que é de superação e de caminhada, de cuidado constante. Eu, a Tatiana, a equipe do Independência Cast, só temos a agradecer a você. Só. Porque foi muito emocionante, instrutivo e inspirador ter você aqui. Demais. Obrigado. Não imaginava, realmente. E cadê aquele homem tímido? Né? Nossa. Presente, quando eu falo assim, de tudo que eu passei, eu é que tenho a agradecer a oportunidade, sabe? Porque isso também me fortalece. Isso também me dá ânimo para continuar nessa caminhada. Para continuar longe de tudo isso, sabe? Então, eu também só tenho a agradecer o convite. No dia que eu fui convidado, eu achei aquilo espetacular. Que bom. Ficou ansioso? Fiquei ansioso, sabe? Achei que eu ia ficar mais ansioso hoje, mas graças a Deus foi tudo certo, tudo tranquilo. O episódio tá maravilhoso, viu? Parabéns. Obrigado. Obrigada. Pessoal, e nós recebemos um presente aqui.
O Wesley não anda sozinho, ele está com a Suemi, que é a esposa dele, e eu convidei para ela trazer uma pílula para nós, dizendo do pouquinho da experiência dela, de como foi acompanhar os momentos difíceis do Wesley e agora que ele está nessa fase de manutenção da sobriedade, seguindo a vida dele conforme eles desejam. Suemi, foi muito difícil o período de dependência do Wesley? Sim, realmente é um momento assim que a família acaba se desgastando, né, com tudo. E às vezes a gente pensa em desistir, tomar outro caminho, mas como ele mesmo falou, a gente também entende que como nós somos muito religiosos, a gente entende que é um momento que a gente precisa de parceria, né? E a gente vê o parceiro da gente se destruindo, não é só ele, é a família inteira, é as filhas que estavam junto, é a mãe dele. E quando eu resolvi, falei assim, olha, eu sou sua parceira, mas eu não tô conseguindo mais te ajudar. Ou você toma a sua decisão, ou eu vou pular fora do barco. Uhum. Você deu esse ultimato. E quando ele falou assim, não, eu vou. Eu falei, eu vou estar aqui. Preciso também de ajuda, da mesma forma que você, né? Porém, primeiro passo eu quero ver. Eu quero ver e quero... por ter sido várias tentativas, né, que ele não conseguiu. Então, assim, a gente estava calejado, com medo de ser mais uma tentativa. E eu falei, agora eu vou entregar e vou ver até onde você vai conseguir ir. E eu estou aqui. Ficamos 30 dias sem se ver, né, quando ele entrou na clínica. E é desgastante, o primeiro mês acho que pra mim foi o pior, porque a gente fica sem se falar, a gente fica com aquele medo de, pode estar acontecendo alguma coisa, a gente não sabe, mas quando a gente se viu e eu vi que ele estava reagindo, né, ao tratamento, é uma felicidade, assim, que é uma expectativa que vai sendo, né, com o tempo você vai vendo que tá tendo resultado. Foi bom e... Ótimo. A família também sofre? Muito. Por que a família sofre? Porque às vezes, assim, como eu não usava, então eu não sabia o que ele sentia. Então eu queria que ele parasse de todo custo. Eu falava, tem que parar e pronto, né? Mas não é daquela forma. Quando a pessoa já tá envolvida demais, pra mim que tava de fora, eu achava assim, não, qualquer momento eu saio e eu não sei o que ele tá vivendo, né? Às vezes eu pensava assim, não, hoje ele não vai usar. Quando era no fim do dia, recaída. E aquilo ali pra mim era o fim, né? Que eu falava assim, não vai conseguir, ele não vai conseguir. E foram várias tentativas. Quando foi que você percebeu que o Wesley realmente estava mudando? Depois de 6 meses. Que ele estava 6 internado. Meses que ele estava em internação. Isso. Aí você acreditou, vai dar certo dessa vez. Por quê? Que sinal ele apresentou que você falou assim, não, realmente? Eu acho que ele teve uma ajuda total, né? Eu vi que teve uma rebeldia da parte dele, porque teve uns momentos que ele achou, não, eu consigo. E aí eu quero sair, eu tô pronto, e aquilo pra mim foi... que eu falei, gente, o combinado era 9 meses, ele não pode, e aí eu tive muita ajuda, assim, da doutora, da Luana, né, que eu conversava muito, e aí eu falei assim, se ele sair agora, eu não acreditava, eu mesmo falava pra ela, se ele sair, ele não vai conseguir. E eu queria aqueles 9 meses, sabe? Parece que eu tava gerando outro filho. Sim. E aí, quando ele falou, não, eu vou sair, eu falei, meu Deus, não vai dar conta. Aí, parece que teve coisa assim, de horas, coisa de horas. Em um momento ele fala que vai sair e você fica
2, 3 horas ali ansiosa, sabendo, eu vou ter que buscar, ele vai sair, ele não vai conseguir. Aí, de repente, veio aquela resposta: não, eu não vou sair. Ele mesmo disse, eu não vou sair. Quando eu consegui, assim, resposta dele: não vou sair, eu vou conseguir, vou terminar. Aí, eu corria, conversava com a doutora de novo, e ela falava assim: calma, vai dar certo. Ele topou, vai continuar. E assim, pra mim, eu falei: não, agora vai. Se ele resolveu ficar, agora vai. Porque ele era muito assim: não, eu não quero vir me buscar e pronto. Eu falei: agora pronto, agora tem que ir lá mesmo. E você se sentia, assim, impotente? Por isso que você sofria em alguns momentos? Tipo assim, eu não posso fazer nada, e aí você também pegava a dor dele. Muito. E você não podia fazer nada, porque não é você. Muito. Não é? Tinha dias que eu pensava assim: não, hoje eu consigo, né? Hoje eu não vou mais atrás dele, ele vai se virar sozinho, vai conseguir. Aí tinha dia que eu falava assim: não, eu preciso ajudar ele. Aí depois, quando não dava certo, eu falava: meu Deus, eu não consigo ajudar. O que eu faço? Como que eu faço? Aí era onde que eu gritava a mãe dele, gritava a minha mãe, gritava o doutor, gritava no Irlanda. Deus também. Deus, toda hora Deus, né? Primeiro era Deus. Mas assim, foi muita... A gente teve muito amparo. Quando a gente se entrega, que a gente se entrega nessa situação, parece que vai muitas coisas encaixando, sabe? A gente vai conseguindo a ajuda de todas as pessoas que estão envolvidas, e a gente vai vendo outros casos, e vai conseguindo ajudar e nos instruir, sabe? Porque é uma coisa, assim, que a gente não consegue sozinho. Eu já percebi, nesse período que ele passou por isso, eu falei assim: não, sozinho eu já vi que a gente não consegue. A gente precisa de todo tipo de ajuda que você conseguir adequar. Suemi, hoje, quando você percebe que o Wesley precisa de ajuda, como é que você age nessa situação? Eu sou muito nervosa, né? Assim, sou muito impulsiva, eu falo muito, às vezes eu falo demais, às vezes eu brigo muito com ele, depois eu freio. Estou controlando também isso em mim, mas hoje eu fico mais calada. Ele começa a falar, eu falo: não, você tá certo. Hoje você tá certo, você acha que tá certo. Aí eu acho que ele também freia, vê que, né? Mas ele mudou muito, assim. Hoje ele já pensa mais antes de agir. Às vezes ele corrige alguma coisa assim: realmente eu errei. Hoje ele aceita que ele tá errado. Antes não. Antes era muito impulsivo, assim, muito... Entendi. Sua história também é muito importante para nós. Eu gostaria que você deixasse um recado para esposas, mães, familiares que têm alguém nessa situação de uma adicção ativa e que precisa ouvir uma palavra de alguém que conseguiu superar isso. O que você diria a esses familiares que têm alguém adoecido e que está pensando em desistir? Não desista. Porque a família em primeiro lugar mesmo. Eu acho que a gente veio a esse mundo para isso, né? Para dar essa continuidade à família, para erguer a sua família. Então, eu acho assim: não desista, porque às vezes você vai desistir aqui e vai vir outro problema pior depois. Então, eu acho que tudo no ciclo a gente precisa concluir, encerrar, sabe? Eu tive problemas no passado meu também, com o irmão, e eu pensava assim que eu não ia viver isso, nunca, né? Até falava assim: eu vou correr disso. E eu já percebi que tem coisas na vida que não adianta correr, a gente precisa concluir, precisa resolver. Então, assim, busca ajuda, busca orientação. Quanto mais orientação, melhor, porque cada pessoa é de uma forma, de um jeito, age de uma maneira. E tenta ajudar com todo o coração mesmo. Se instrua, porque às vezes a gente se decepciona. Mas esteja preparado, porque muitas das vezes não é deles as respostas que vêm, as atitudes que têm, sabe? Porque foram várias atitudes que, se eu fosse parar, eu já tinha desistido.
E eu não podia pensar só em mim. Quando porque... você entende que é uma doença, fica mais fácil. Isso. Eu não podia pensar só em mim, porque eu tinha 2 filhas também que precisava dele. E eu não queria mais seguir sozinha, sabe? Eu falei assim, não, é eu e ele. Ele é o pai e ele vai me ajudar com essas 2 meninas até o fim. E eu falava para elas também, olha, isso que vocês estão vivendo vai ser de exemplo. Para que no futuro vocês não passem por isso. E vocês consigam ajudar. Sabe? Porque eu no passado eu não consegui ajudar meu irmão. Foi minha mãe sozinha. Ele conseguiu, graças a Deus. Não chegou tão longe como Wesley foi, no sentido de drogas. Ele parou na maconha. Wesley não, né? Wesley ainda foi pior. Porém, ele conseguiu. Quando Wesley... Eu vejo hoje uma vitória que tivemos. E todo dia é uma vitória. Eu agradeço a Deus, dou graças a Deus. Jornada diária. Isso. Então, assim, não desista. Maravilha. Não desista de ninguém, nem do seu filho, nem do seu marido, nem do seu pai, né? Porque todos eles precisam de ajuda e, de alguma forma, a gente consegue ajudar. Maravilha. Que contribuição, que presente. Obrigado, Sueli. Obrigada. É isso aí, pessoal. Espero que esse episódio tenha sido útil. Se não for para você, compartilhe o nosso link com um amigo ou familiar. Espero que tenham gostado do Independência Cast de hoje, o podcast para falarmos de assuntos difíceis, mas de uma forma simples. Muito obrigado, Wesley, muito obrigado, Tatiana, pela participação de vocês. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, se inscreva no nosso canal Dr. Vinícius Xavier e também no Spotify, Independência Cast. O meu Instagram é @dr.viniciusxavier. Qualquer dúvida, comentário ou sugestão pode nos mandar lá e até o próximo episódio.